parafraseando aí o nosso saudoso Santo Afonso Maria de Ligório, né? E aí ele falava: quem reza se salva e quem não reza certamente se condena. Essa frase é uma frase belíssima, né? E bem profunda de Santo Afonso. Porque, como você bem disse, nós precisamos da graça de Deus. E um dos caminhos, né, para a gente chegar, né, a aderir a esta graça é através da oração. Deus é puro espírito, né? E a gente não tem, digamos assim, um acesso a ele pelas nossas vias materiais, né? Pelas nossas vias. A gente não consegue, digamos assim, vê-lo através dos nossos olhos carnais, né? Nós precisamos ter uma intimidade com Deus, né? E aí eu entro nesse mérito, né? Eu entro nessa questão que é muito importante para a gente conseguir, né? Para a gente ter esse impulso, para a gente nos colocarmos em oração, né? Para nós nos colocarmos em oração, que é a fé, né? A fé é o impulso, né? Que vai ali dar aquele start inicial para a gente se colocar em oração, para a gente colocar em intimidade com Deus. Porque se eu não tenho fé, né, por que eu vou fazer oração? Se eu não acredito em Deus, por que eu vou orar? Né? Eu não acredito em Deus, né? Eu nem sei quem é Deus. Para que eu vou, né, ter essa intimidade com Ele? E é interessante que vai ser, na realidade nós vamos fazer também provavelmente uma outra live sobre a fé, mas é muito interessante porque a fé é um mistério, né? A fé você acredita sem ver, né? Porque se você fosse ver, não era fé, né? Você está acreditando. Esse é o cerne da questão da fé, né? O bonito da fé é exatamente isso, né? Eu tenho fé. Por que eu tenho fé? É uma coisa inexplicável, né? Porque se fosse para eu acreditar, por exemplo, eu estou vendo aqui estou vendo um livro, por exemplo, aqui eu estou com um livro aqui da Liturgia das Horas. Ele é marrom. Eu acredito que esse livro aqui é marrom, né? Então eu não tenho fé, porque na realidade eu estou vendo que ele é marrom, né? Deus eu não vejo, eu não consigo vê-lo pelos meus olhos carnais, né? Então eu tenho fé que ele existe, porque por causa da palavra de Deus, por causa da forma com que ele se revelou, né? Ele se revelou em Jesus Cristo, né? E deixou lá a sua doutrina, a sua igreja. Então eu tenho fé. E esse já é um impulso, né? Esse seria ali o impulso para que a gente possa nos colocarmos em oração. Então eu já começo nessa live dizendo o seguinte, que a gente, para começar a orar, nós precisamos ter, não vou dizer uma fé completa, mas já precisamos ter já o início, né? O início da fé, um pouquinho ali, vamos acreditar já um pouquinho que Deus existe, né? E que nós temos, e que Ele foi revelado através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele se revelou para nós, Ele está se revelando constantemente, revelou na sua palavra, se revela também na vida dos santos, né? Nas obras também da natureza, na criação que Ele fez. Então a gente tem essas, né? A gente tem aí digamos assim, umas faíscas, né? E obviamente ele se revelou totalmente em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade.